A gente vive numa sociedade que quer manter a gente acordado, à custa da eficiência durante o período acordado. Então é mais importante você continuar acordado do que continuar eficiente, mesmo estando menos acordado. O descanso é um direito que é negado ainda para boa parte da população do mundo. Olá, esse é o Desenrola, um podcast do Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que tá falando. As noites de sono têm sido conturbadas por aí? Se a sua resposta foi sim, saiba que tem muita gente na mesma. Não é novidade para ninguém que dormir bem é essencial para a saúde. Além de estar relacionada a problemas cardíacos, diabetes, pressão alta, entre outras doenças, a falta de sono afeta diretamente o nosso bem-estar mental. Por outro lado, uma boa noite entre os lençóis pode dar aquele up no humor, melhorar o raciocínio e a memória e até fazer com que a gente tome decisões mais assertivas. O problema, como vocês já devem imaginar, é que tem muita gente em um relacionamento complicado com o travesseiro. Segundo a Fiocruz, 72% de nós, brasileiros, sofre de alguma doença relacionada ao sono. Entre elas, a insônia. Já o estudo Mapa do Sono dos Brasileiros mostrou que 65% tem baixa qualidade do sono, o que inclui despertar várias vezes à noite, acordar com ansiedade ou com a sensação de cansaço e até ter pesadelos constantemente. Basta uma rápida busca na internet para você encontrar centenas de soluções para dormir bem. De hábitos para adicionar e mudar na rotina, há produtos e dispositivos, como relógios e pulseiras inteligentes para monitorar digitalmente o sono. Mas como saber o que realmente funciona? E quem simplesmente não consegue dormir a quantidade de horas necessárias porque a rotina não permite? Hoje, dormir pode ser considerado um problema social? Para falar sobre esse assunto, está aqui no Desenrola hoje o pesquisador da Unifesp, Altair de Souza. Psicólogo e estatístico de dados e métodos, ele também é co-host do podcast de divulgação científica Naruhodo. Altair, obrigada por estar aqui. Obrigado, um prazer. Uma honra conhecer vocês pessoalmente, né? Estar aqui com vocês. Participa desse papo também a Bela Reis. Jornalista e criadora de conteúdo, ela é podcaster do Conselhos que Você Pediu e no Angu de Grilo. A Bela também é mãe, ou seja, ter uma boa noite de sono nem sempre é uma tarefa fácil, né, Bela? Gente, muito feliz e animada por esse papo. Quando vocês me convidaram, eu falei, mas o que eu tenho a ver com dormir? Aí eu lembrei que, tipo assim, eu não durmo tem uns 3 anos direito, né? Então, que é a idade do meu filho. Aí eu falei, tem tudo a ver, realmente. Bom, gente, para começar, a Bela já deu um spoiler ali, mas queria saber como que é a relação de vocês hoje com o sono. Vocês conseguem dormir bem a maioria das noites? Tem dificuldade, seja para pegar no sono, seja para se manter nele? Então, eu sempre dormi bem. Eu sempre fui uma pessoa assim, nossa, que bom, apesar pode estar com muitos problemas, mas na hora de deitar eu consigo dormir, enfim, eu posso não dormir o número de horas que eu preciso, mas eu começo a dormir, eu não tenho problemas para começar. Recentemente, acho que nos últimos 6 meses, um pouco mais, eu comecei a ter insônia. E aí é interessante, porque eu estudo insônia, né? Tipo, no Instituto do Sono, eu trabalho dentro do Instituto do Sono mesmo. Então, a gente tem vários dados epidemiológicos, então eu acompanho os principais distúrbios do sono, né? Principalmente em São Paulo, acho que no Brasil, é insônia e apneia. Insônia das mulheres, apneia dos homens, né? Então, a gente fala que o casal perfeito, hétero, assim, padrão, é o homem gordinho que ronca e a mulher que não consegue dormir por causa do ronco, ou enfim, né? Então, esse é o casal perfeito, assim, entre aspas. E aí eu comecei a ter insônia crônica, assim, e é interessante, você... apesar de estudar, assim, você passar por isso é interessante. Aí eu começo a me monitorar também, prestar atenção em como era o meu sono. Então, eu roncava mais, aí eu comecei a... Agora eu faço mais exercício, aí eu perdi peso, e aí eu ronco menos. Eu monitoro isso, então você tem um aparelho no celular que monitora o ronco, e aí dá para você ver a curva de sono, você vê se você está tendo apneia ou não. Já fiz polissonografia várias vezes, né, seja como sujeito de pesquisa para ajudar e tal. Então, eu tenho acho que esse privilégio, assim, de ser um pesquisador do sono que me auto-observo, assim, né? Então, eu uso o método científico para me auto-observar. Então, isso ajuda. Mas né? você conseguiu chegar em alguma conclusão? Porque nesse momento você está com insônia? Sim. Você acaba... Então, eu falo sempre assim, que a definição de ciência, né? As pessoas acham que ciência é separada do dia a dia. Mas a definição moderna de ciência é o uso do método científico por um agente que se auto-observa. Essa é a ideia. Então, tem muito docente, professor mesmo, colega meu, que faz ciência, mas não usa isso para se ver. Então, não é ciência. Falha. Vira um treinamento, vira um trabalho. E ciência é muito mais que isso. Então, eu uso para me observar.
E aí eu percebo, né? Teve coisas que acontecem na minha vida que nunca tinham acontecido antes e isso refletiu no sono pela primeira vez. Boa. E você, Bela? Então, assim, eu acho até que para uma mãe de uma criança de 3 anos, eu dormi muito bem nos últimos anos. Eu acho que meu filho nunca foi uma criança dessas que não dorme, que acorda 1 trilhão de vezes. Claro, né? Quando ele era bebezinho, ele acordava ali de 3 em 3, de 4 em 4 horas, mas eu acho que isso é até luxuoso perto de algumas realidades de crianças que acordam a cada 40 minutos e tal. Ele é uma criança que dorme bem, mas eu acho que hoje a minha principal questão com o sono, nesse último ano, assim, né, que eu poderia dizer, é o espaço. Eu mudei minha cama, então eu percebi como a minha cama estava pequena para minha família. O meu marido tem 1,95 m, ele é enorme. E o meu filho dorme com a gente. Essa é uma decisão, inclusive, que eu tomei. A gente tomou muito instintivamente ali quando ele era pequeno, bebê ainda, para dormir melhor. Eu percebi que ter ele perto de mim fazia com que eu conseguisse dormir melhor, engrenar mais no sono. Então, ele dorme um pedaço da noite no quarto dele, acorda de madrugada e vem para o nosso quarto. E aí eu fico com ele, porque quando ele tá dormindo comigo, eu sinto que eu entro mais no sono. E eu acho que a minha principal queixa nesses últimos anos de maternidade é o sono que... A sensação é que nunca se aprofunda, porque eu fico o tempo todo hipervigilante por conta, né, de ter um bebê e uma criança. E eu ainda amamento, então... acredito que a Altair possa falar disso, mas tem um fator fisiológico que a mãe que amamenta tem um sono leve, mantém um sono leve. Então, a sensação que eu tenho é que eu nunca consigo ter aquele sono assim que nada te acorda, sabe? Esse sono que meu marido tem, que dorme e pode acontecer o mundo de madrugada. E ele não tá nem aí, ele sempre teve um sono muito pesado. E isso não mudou depois de ter filho. E o meu sono mudou completamente. Eu era alguém que dormia muito pesado por muitas horas. E hoje em dia, o meu sono é muito mais leve. Eu me sinto muito mais hipervigilante mesmo no sono. Qualquer barulhinho me acorda, qualquer movimentozinho me acorda. Eu acho que essa fisiologia ali com um bebê, ainda que seja um bebê grande. Mas eu acho que dentro dessa janela aí, né, desses 3 anos, nunca dormi tão bem. Acho que tenho cada vez menos a reclamar, mas que também tem a ver com ajustes que eu fiz nesses últimos anos. E eu acho que ainda posso melhorar, porque na questão de higiene do sono, eu faço rigorosamente tudo errado. Então, aqui eu sou o exemplo a não ser seguido. E quero falar disso também. Sim. Não façam o que eu faço. Falaremos. Eu fui uma pessoa que, assim, nunca tive problema com insônia, necessariamente, mas sempre tive uma relação meio complicada, assim, com sono. Quando eu era pequena, eu tinha alguns... Enfim, nunca foi diagnosticado, mas eu tinha ali algumas coisas que mostravam que eu tinha um toque ali em certo lugar. E eu tinha na minha cabeça que eu tinha que dormir antes das 10 da noite. Se eu dormisse depois, não sei o que acontecia, o mundo pra mim eu acho que ia acabar e eu precisava dormir. Só que é isso, né? Esse pânico de que você tem que dormir em algum horário, provavelmente você não vai conseguir dormir nesse horário. Então, quando eu via que passou das 10 da noite, gente, eu entrava em um estado de pânico, desesperador, assim, juro. Era assim, eu gritava, eu chorava e ficava ansiosa e não conseguia dormir. Então, foi uma relação muito difícil, muita terapia nela, pequenininha, pra conseguir melhorar. Isso criança. Isso criança, ali com uns 8 anos eu melhorei, 10 anos, assim, era bem pequena. Depois melhorei um pouco, mas eu ainda sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu acordo ansiosa várias vezes, assim. E eu sou uma pessoa... Eu queria muito ser aquela pessoa que fala, eu adoro dormir, se eu puder eu fico 12 horas. Quando eu sinto que eu fiquei mais do que as 8 horas que eu acho que tem que ficar na cama, já começa a me dar um desespero de que eu tô perdendo o dia, de que eu não tô aproveitando, de que não sei o que lá. Eu sou muito ansiosa. Então, esse fator ansiedade prejudica muito o meu sono. Faz todo sentido, né? Essa coisa do horário, assim, tem que dormir 8 horas certinho, varia muito de pessoa para pessoa, mas não varia muito, né? Você pega a média geral, é em torno de 8, 7, 8, né? Se você dormir muito mais que isso é ruim, dormir muito menos é ruim também. Então, porque dormir muito mais também, eu vi umas pessoas que têm algumas doenças também que ficam mais propícias para quem dorme muito, né? Tem uma coisa fisiológica, às vezes, é genético, né? São 4 genes. Inclusive, foi o prêmio Nobel, acho que de 2016 ou 17, foi um grupo de pesquisadores, levou 40, 50 anos para descobrir a base genética do sono mesmo. Quais são os genes que regulam e tal. Então, foi um prêmio Nobel bem molecular, assim,
para mostrar essa cascata de mecanismos do sono mesmo, né? Então, E aí uma coisa que eles mostraram é que, isso a gente já sabia, que o sono é um processo homeostático. Ele não pode ser nem de mais nem de menos. É igual, por exemplo, um carro que você não pode pôr gasolina de mais nem de menos, tem que regular a quantidade, a pressão do motor para as coisas funcionarem. Então tem esse equilíbrio. E aí uma coisa importante, eu falei isso alguma vez, eu acho, no Nerdcast uma vez, e uma galera pegou assim e funciona. E, tipo, isso é uma coisa que realmente funciona. As pessoas colocam o despertador para a hora de acordar, né? Está errado, você tem que colocar despertador para a hora de dormir. Então, por exemplo, minha vida é uma bagunça, como a Bela fala, né? Minha vida é uma bagunça, dá tudo errado, eu não consigo fazer nada direito. Tá bom, tem uma coisa que você consegue fazer. Dorme todo dia no mesmo horário. Assim, só faz isso, não muda mais nada. Dorme todo dia no mesmo horário. Eu quero dormir meia-noite, tá bom. Já tô sofrendo. Não, tá bom, pega o horário mais tarde, quero dormir meia-noite, tá bom. Dorme meia-noite. Mas todo dia, religiosamente, todo dia, só isso já vai dar diferença. Sim, tem um estudo falando, né? A gente até deu um post esses dias, que é mais fácil você mudar a hora que você vai dormir do que forçar a hora que você vai dormir, do que você forçar a hora que você vai acordar, né? Porque você não controla, né? A hora de dormir você controla, de acordar não. É mais difícil. E você, nesse espectro, você tá onde? Assim, quantas horas por dia você sente que dormir pra você funciona? 8. Assim? 8 tá bom, em torno de 8. Eu acho que eu tô em 8 também. 7, E você, Bela? Eu também tô em 8, gente. Eu também tô em 8. Eu acho que entre 7h30 e 8h30 é o meu ideal. E eu consigo dormir isso tudo, mesmo sendo mãe, porque o meu filho acorda tarde. E isso foi uma coisa que eu não sei como, mas eu consegui fazer. Ele acorda, tipo, entre 9 e 9h30. Então, eu consigo ir dormir, tipo, 1h, que é o meu horário, infelizmente, sempre foi, desde que eu era criança, desde meses de idade, eu sempre fui dormir meia-noite, 1h. E se manteve durante toda a minha adolescência, o que, inclusive, foi dificílimo quando eu comecei a estudar de manhã, porque eu dormia muito pouco. Eu ia dormir 1h, acordava às 6h. Na adolescência, que é uma fase, né, Altair, que você tem que dormir bastante. Sim. Foi muito, 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 muito ruim. Mas é isso, infelizmente, e vem de fato dos meus primeiros meses, assim, do meu primeiro ano. A minha mãe trabalhava, minha mãe é jornalista, e ela trabalhava em jornal. O jornal fechava às 10h15 e ela chegava em casa perto de 11 da noite e eu ficava acordada para ver ela, né? A partir do momento que eu comecei a ir para a creche com 5 meses e ela voltou da licença maternidade. Então, eu ficava acordada para esperar ela chegar às 11 da noite, quando eu tinha, tipo, 6 meses. E aí eu ia, né, tinha aquela festinha, ia dormir com ela mais de meia-noite. Então, foi um hábito que se tornou a minha vida. E eu já criei um hábito muito diferente do meu filho. Ele vai dormir 8h30 da noite, 9h ele já tá dormindo. E acorda 9h. Ele não cochila mais de tarde, então ele dorme 12 horas de uma vez só. E aí, só por isso eu consigo manter essas 8 horas de sono. E quando eu extrapolo e vou dormir 2, 3, é caótico. Que é isso, tem horário para acordar. Então, não tem jeito, não dá para esticar mais. Quando a criança levanta e decide que o dia começou, não há nada que você possa fazer, né? Vocês têm a acordadinha do xixi? Eu não. Eu não? Dificilmente acordo para fazer xixi. Porque eu tenho a acordadinha da criança mexendo, o marido que acorda 5h30 para trabalhar. Tem outras, a do xixi não. Porque isso é até uma coisa de saúde pública, assim. A gente gravou um Naruhodo um tempo atrás sobre sono polifásico. Tem um povo, isso é pseudociência completa, encardida, assim, né? Tem um povo meio maluco que fala, dormir é perda de tempo, eu quero dormir 2 horas por noite. E aí eles dividem em períodos de meia hora e vai dormindo picado ao longo do dia meia hora. Que terror! É horrível. Não faça. Isso vai acabar com a sua cabeça. Porque tem isso que a Bela falou também dos estágios do sono, isso, né? Tem. Eu não sei muito bem, você pode explicar melhor, mas tem esses estágios, Sim, né? são 4 estágios. E aí você passa esses 4 estágios a cada 2 horas, em média. E você tem que fazer pelo menos 3 ou 4 ciclos de sono, né? Que é passar por esses estágios todos. Mas assim, o sono funciona assim. Bom, basicamente o começo do sono começa no seu olho. Então, no final do dia, tem menos luz, né? Imagina numa situação mais naturalística, né? Tem menos luz durante o dia. Entra menos luz pelo seu olho, isso estimula menos a sua retina e tem uma ligação da retina com uma parte do cérebro que é o hipotálamo, né? E o hipotálamo libera um neurotransmissor, que depois é um hormônio, que é a melatonina. E a melatonina vai acumulando e ela é um indutor do sono. Ela não serve para insônia, ela não é um remédio para insônia. Muita gente toma melatonina para insônia, tá errado. Ela é um indutor. Então, a melatonina, ela começa a te dar a sensação de sono. Então, lembra, por exemplo, um dia, você tá lá, mesmo a Bela que dorme lá, 1h. Quando chega umas 10 da noite, dá um soninho.
leve, assim, dá aquela coisinha. Aí, em geral, as pessoas resistem. Aí, o segundo pico de sono dá meia-noite, 1h. E aí, você baba, né? Se você resistir você não dorme mais. Você aguenta até 6 da manhã, que aí você vai estar o bagaço. Ai, é uma tragédia. E aí, seu dia tá todo desgraçado depois, tá? É basicamente isso. E a gente tem esses ciclos da melatonina. Tem um ciclo em torno de 10 da noite, o outro lá para meia-noite, 1, e aí depois acaba, né? E aí, depois você desconjunta todo o seu sistema circadiano. E aí é interessante, porque quando a melatonina vai aumentando e ela vai induzindo vários processos no seu cérebro. Mas aí a melatonina inibe o córtex motor, por isso que você não sai andando quando você está dormindo, sonhando. E aí tem essa é a segunda fase. A terceira fase do sono é a fase do sono mais profunda. E aí vem o sono REM. O sono REM, o seu cérebro volta a funcionar como se fosse na vigília. Só que está inibido o córtex motor. É aí que você sonha, né? Acha que está fazendo um monte de coisa, mas sem sair correndo. Tem pessoas que têm esse problema de não inibir o córtex motor, aí sai, levanta e faz as coisas. Né? Isso é o sonambulismo. Mas adulto é muito raro. Menos de 1% da população tem. Muito, muito raro. Pode acontecer de você sentar na cama. Por exemplo, você fala coisas, mas sair, pegar o carro, sabe? E dirigir, aí é muito raro. Nossa, gente, eu sempre fui medrosa. Sempre tive tanto medo dessas coisas. Não tem. Se você não teve até agora, tá tudo bem. Tá bom. Tá tudo bem. Só na próxima encarnação. E é muito interessante a gente falar sobre essas questões, porque às vezes a gente acha que os problemas do sono estão todos relacionados à insônia, né? E não, por exemplo, tem gente que tem também paralisia do sono, né? São várias questões ali que, cara, dificultam muito a vida de muita gente, né? Você já teve alguma dessas questões, Bela? Cara, eu nunca tive. Vocês falaram de melatonina. Eu tomei. Bom, antes de engravidar, quando eu ainda morava com a minha mãe e tal, uma vida de menos responsabilidades, eu ia dormir todo dia, 3, 4 horas da manhã. E aí eu cumpria lá 6, 7 horas de sono. Acordava 10, 11, mas o meu horário de dormir era 4 da manhã. E aí, quando eu comecei a namorar o meu marido, ele acordava às 4 para estudar. Ele era médico, eu entrava no plantão às 7, e ele tinha prazer de acordar 4 horas da manhã, e eu ainda estava acordada quando ele já tinha dormido e estava acordando. Então, era uma vida completamente trocada. Ainda ele começa a dormir, tipo, 10 da noite no sofá, enquanto eu tô, assim, uma pilha ainda. Pra mim, 10 horas tá começando praticamente o dia. Sinto muito levemente esse primeiro pico de sono das 10 horas, mas ele não me pega, jamais me pegou nessa vida. Podia dar uma chance. E aí, Oi? Você podia dar uma chance. Cara, pior que eu dei. Logo que meu filho nasceu, eu fiquei, assim, umas 2 semanas dormindo 10h30, 11 horas. Foi maravilhoso. Mas aí depois, enfim, né? A vida aconteceu. Eu ia dormir junto com ele. Ele dormia um pouquinho, aí ele dava aquela primeira acordada, eu aproveitava e ia junto. Mas depois eu voltei pro meu horário de meia-noite, 1 da manhã, nunca mais consegui retomar. Mas eu já tomei melatonina 2 vezes, e as 2 vezes que eu tomei, eu tive síndrome das pernas inquietas, que era uma coisa que eu tinha quando eu era criança. Muito. Que meu pai, de vez em quando, tem, minha avó tem. É uma coisa meio... Não sei se tem componente, de fato, hereditário, mas era uma coisa que eu tinha muito quando eu era criança e adolescente, e depois, na vida adulta, eu tinha parado. E as 2 vezes que eu tomei, eu comprei uma vez, até numa viagem para o exterior, há muitos e muitos anos atrás, para tentar induzir esse sono mais cedo. E eu acordei de madrugada com perna inquieta. E aí nunca mais tomei. E aí, pesquisando, eu vi que poderia ser um colateral, de certa forma, aí, comum. Então, acho que hoje em dia tem muito, né, não sei se é uma indústria, mas uma valorização aí da melatonina, até gente dando para criança muito pequena, achando que essa é a solução, né, do sono, que o Altair falou, que isso vai resolver a insônia e o dormir mal de todas as pessoas, e às vezes tem outras coisas envolvidas, né? No meu caso, tinha muito um colchão que eu dormia era muito ruim, era muito mole, eu acordava com dor nas costas, eu caía dentro do buraco que meu marido fazia no colchão, isso me fazia acordar de madrugada. Ele levantava e a cama mexia e eu acordava. Então, tem várias coisas que influenciam, né? O meu filho, às vezes, fala um pouquinho de madrugada, eu acordo, agora eu tô usando tampão de ouvido, isso já melhorou muito a minha profundidade do sono, assim, mudou completamente. Quanto eu consigo embarcar nesse sono mais restaurador.
Então, acho que tem muitos fatores, né? Além de só, não tô dormindo bem porque não consigo pegar no sono às 10 horas da noite, só às 11 horas da noite. As pessoas associam os problemas de sono como se fosse tipo uma gastrite, sabe? Você tá com azia, nem gastrite, azia. Você toma um antiácido, resolve. Então tem um remédio com uma relação funcional, que é a quantidade de ácido e base no seu estômago, acabou. Sono não é assim, sono é um comportamento. Comportamento é sempre uma interação do organismo com o ambiente. Então, ou você melhora um problema do organismo ou é o ambiente. E o sono envolve os dois. Então tem a parte da higiene do sono, onde você dorme, como você dorme, se tem barulho. O tampão ajuda muito, porque, por exemplo, o seu ouvido não desliga. Não é igual o microfone que você aperta um botão e ele desliga. Tem informação input auditiva entrando o tempo inteiro. É que o seu cérebro isola. Já aconteceu com vocês, por exemplo, tá dormindo, aí a Bela do meu time, a gente dorme mais tarde, acorda mais tarde. Mas você tá dormindo, sei lá, 9 da manhã, e aí está dormindo bem. Aí tá tendo, sei lá, uma música lá na rua, tocando num carro, e aí a música entra no seu sonho. O despertador, né? Que muita gente fala, às vezes, que tá alguma coisa, um alarme de um carro no sonho, né? Isso. Aliás, uma coisa muito importante, não coloque uma música que você gosta como despertador. Não, você vai passar a odiar, né? Exato, não faça isso. Coitado da música. Agora, vocês dois Vai falaram passar isso... a odiar. Já até esqueci meu roteiro aqui, agora eu tô super curiosa com várias questões. E vocês falaram isso, que vocês são pessoas que dormem mais tarde e acordam mais tarde, né? Eu sou o contrário, eu rendo muito de manhã e não funciono quase nada à noite. Tem isso de pessoas diurnas e noturnas? Tem uma base genética. É que, na verdade, são 4 genes e você pode ter polimorfismos deles, né? Então, dá pelo menos 16 combinações. Então, você pega o horário, né? Os horários têm 16 combinações de cronotipo. Só que eles não são igualmente proporcionais. Então, os cronotipos mais intermediários são 90% da população. Você ser claramente noturno ou claramente matutino é muito, 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 muito raro. Muito raro. Provavelmente você não é. Tá? No Instituto do Sono eu já conheci pessoas que são realmente noturnas, assim, é horrível. É horrível. Então, por exemplo, mesmo, a Bela consegue dormir 10 da noite. Consegue. Se ela treinar, consegue. Você melhora. É que é um hábito comportamental de décadas, de muito tempo. Sim, entendi. Você melhora. Mas tem gente que não consegue. Mas aí é menos de 0,1% da população. E é ruim. É ruim. Então, por exemplo, tem até na Suécia... eles têm uma avaliação de sono, epidemiologia do sono muito bom. Então, eles fazem triagens de cronotipo da população e tem aquele 0,1% das pessoas que não conseguem dormir cedo, de verdade, geneticamente. Aí, eles propõem para essas pessoas trabalharem em turno. Trabalha à noite. Né? Então, vai trabalhar no metrô. Vai tipo, trabalhar não forçar essa pessoa, então, a algo que ela não consegue, né? Isso, que interessante, tipo, isso. é isso, né? Você saber que aquele é um limite daquela pessoa, Isso. né? E não é diferente de uma deficiência. Né? É uma adaptação. Então, é o que a gente chama de jet lag social. Então, tem pessoas que dormem mais tarde, isso atrapalha o relacionamento com outras pessoas, né? E vice-versa. Ou você dorme muito cedo. Tem gente que, por exemplo, acorda todo dia 4, 3 da manhã e acha que tá com insônia. Mas o cara vai dormir 8 da noite. E tá tudo bem, ele acorda 3 da manhã. Você tá com sono? Não. Você tá sonolento durante o dia? Não. Isso te atrapalha? Não. Então tá tudo bem. Né? É o seu ritmo, é o seu ciclo. A gente falou ali, né, que vários estudos vêm apontando que as pessoas têm dormido pior, né? Assim, mais gente tem dormido mal. Quais os motivos vocês acham, assim, para essa realidade? Eu fico pensando, saúde mental, talvez, né? Que, enfim, a gente está vendo níveis muito altos. Capitalismo, talvez. Quer começar, Bela? Olha, como uma pessoa que tem uma péssima higiene do sono, eu atribuo muito pra mim, assim, eu uso o celular até a hora que eu fecho o olho. E eu uso, às vezes, alguns joguinhos de celular específicos que me dão sono. O que é uma coisa horrorosa, né? Que não era... Eu sei que não era pra eu estar fazendo isso, mas eu fico ali naquela... Especialmente como todo mundo na minha casa dorme cedo, também tem um lugar de 11 a 1 da manhã, que é o momento em que eu fico sozinha um pouco, sabe? E eu não tô trabalhando, não é meu horário de trabalho, mas é um momento de muita paz na minha casa. Então, eu acho que é um momento de relaxamento e que eu meio que desligo, assim, dessas obrigações, que eu consigo desligar um pouco a cabeça do trabalho. Então, eu acho que no meu caso não é a ansiedade que me mantém acordada. Mas eu acho que é ficar em rede social. Ficar nesse automático de você pular de uma rede para outra, do feed infinito. Então, você atualiza, tem sempre uma coisa que você não viu. E aí, tem um momento que eu falo, não, agora chega de rede social, vou jogar o meu joguinho para me dar sono.
E aí eu vou jogando até que eu vou ficando com sono, aí eu desligo e durmo. Mas eu sei que isso é um absurdo, né? Sei lá, eu tenho minhas reduções de danos, que é eu tenho aquela luzinha do celular que deixa ele mais amarelado, que nem sei dizer se isso funciona, o Thaí nos diga, que é aquele night shift, né? Eu uso ele o dia inteiro, meu celular tá sempre com a tela meio amarela, eu boto o brilho mais baixo possível, para ter o menos de luz possível, mas ainda assim, eu sei que eu faço tudo errado, e em várias noites eu percebo que eu fico até mais tarde mexendo no celular, ou se eu vejo alguma coisa que, sabe, quando eu já tô meio ficando com sono e eu vejo alguma coisa que me chama muita atenção e me acende de novo, eu acabo sonhando com aquilo. Eu acabo, nesses momentos em que meu sono fica leve, eu percebo que essa última coisa que eu vi volta na minha cabeça como se fosse um sonho. Então eu vejo que meu sono é impactado por também essas coisas que eu fico vendo antes de dormir. Nossa, assim, Mas ainda não cheguei lá. se eu jogo muito alguma coisa assim no dia também, à noite parece que eu fecho o olho e eu fico vendo o padrão daquele jogo, assim, sabe, na minha cabeça. Gente, Isso é E muito pra normal. você, é insuportável. pra não te deixar sozinha nessa também, Bela, eu também mexo muito no celular até a hora de dormir. É que eu não tenho joguinho, né? Eu bloqueio e falo, vou dormir, mas eu também mexo até a última hora. E pior, eu mexo com brilho alto. Sabe aquele meme que tem, você vai pegar o celular do pai, da mãe, o brilho tá alto? O meu namorado fala isso pra mim, porque ele pega o meu e a primeira coisa que ele vai fazer é abaixar o brilho. Ele fica cego, né? Exato. E aí eu sempre vejo o olhar de julgamento dele quando ele pega meu celular, assim, vai abaixando o brilho. Gente, boto até aquele negócio do iPhone, tem uma configuração que você pode reduzir os pontos brancos, que a tela fica toda muito mais Eu preciso apagada, fazer assim, fica isso. com menos contraste, fica muito apagadinho. Então é uma coisinha ali que não faz nem... Eu, né, tentando me defender, não faz nem tanta luz assim no meu olho. Óbvio que faz. Faz. Não, o brilho é mais... É pior para iniciar o sono do que necessariamente amarelar, assim, né? Tanto que amarelar você deixa o dia inteiro só porque é um pouco mais confortável. Mas o problema é o brilho. O ideal é diminuir o brilho e não usar o celular, né? Mas é difícil. E você acha que o celular é mesmo o principal motivo, assim, porque as pessoas estão dormindo mal? Nos países industrializados, sim. Sim. Né? É que eu faço trabalhos de epidemiologia em vários outros países, né? E aí as realidades são bem diferentes. Mas a Indonésia, por exemplo, que cada pessoa tem, em média, 2 celulares. Cada pessoa. Lá é um problema seríssimo. Assim, é 1 bilhão de pessoas lá na Indonésia, né? Mas você vai, por exemplo, China é um pouco menos, varia muito da questão cultural de cada país. Né? Então, hoje, não é nem o celular, porque parece que é o aparelho, né? Mas é a rede social, toda a dinâmica, né? A estrutura da usabilidade que é toda zoada. Né? Então, a gente vive numa sociedade que quer manter a gente acordado, à custa da eficiência durante o período acordado. Então, é mais importante você continuar acordado do que continuar eficiente, mesmo estando menos acordado. Isso é um problema terrível. Né? Então, o grande problema do sono é cultural. E aí, existe uma série de dispositivos sociais para manter esse status quo ideológico, assim, né? De abrir mão da produtividade em nome do tempo, né? De dedicar mais tempo a coisas, a uma vida que você não merece viver, na verdade, né? Com certeza vocês conhecem, tem vários medicamentos para insônia, né? Nenhum deles é muito bom. Bom no sentido assim, eles funcionam para você dormir, mas você não pode tomar cronicamente por muito tempo. O principal deles é o Zolpidem. Zolpidem é uma desgraça, assim, pro seu cérebro mesmo. Porque para desmamar de Zolpidem é horrível. Horrível. Então, até Gente, eu já li relatos no Twitter das pessoas fazendo loucuras, porque Isso. toma e não toma já deitado, né, pronto para dormir, e aí perde o momento e aí faz compra online loucamente. Nossa, Come e depois não percebe. Gente, eu tenho muito medo, muito manda um monte medo, de muito recado, fica trocando ideia com a pessoa, depois não lembra, fala um monte de bobagem, sabe? E faz isso como se fosse uma coisa cultural. As pessoas têm grupo, tipo, Unidos dos Zolpidem, que o povo faz experimentos Pelo com isso. amor de Isso é zoado. É zoado. Gera dependência mesmo, sabe? Pra você desmamar. E eu já vi casos, assim, inclusive era médico, né? O cara tomava por dia 100 comprimidos. 100. 100. 100. Ele tomava igual tic-tac, sabe? E aí o que acontece? Quando você toma muito Zolpidem, Mano, como assim? o efeito não é mais sonífero, né? Ele vira... muita gente toma muito Zolpidem como... para evitar ansiedade, sabe? Só que a dose é muito alta, tá Aí tudo toma um zoado. ansiolítico, né? Pelo menos. Gente, É muito pelo ruim. amor de Deus, meu amigo. Tá tudo errado. Tá tudo errado, sabe? Então, assim, até uma coisa de saúde pública, assim. Você tá tomando Zolpidem, o que eles recomendam é que você tome 2 semanas.
tá com um sono muito ruim, toma 2 semanas e vai melhorando a higiene do sono, para ir desmamando. Mais que 2 semanas, vai começar a dar ruim. Vai começar a dar, e dá ruim mesmo. E você comentou, né, Altair, dessa questão cultural e também um pouco dessa questão social, e eu fiquei pensando nisso, né, porque a gente fala muito sobre essas soluções individuais, que, claro, ajudam, né, como a Bela falou que ela fez várias coisas ali para ajudar ela no sono dela ficar melhor, mas o quanto a gente também tem que pensar em mudanças coletivas e sociais, por exemplo, né, nessa sociedade que a gente vive hoje, como você falou, que cobra essa extrema produtividade, né, que toda hora a gente tem que estar produzindo, tem que estar fazendo 1000 coisas, ou, por exemplo... pessoas que pegam horas de trânsito, né, para ir para o trabalho, dedicam ali, sei lá, 14 horas do dia para o trabalho, porque contam essas horas, né? E aí chegam em casa e ainda tem que fazer um monte de coisa, não tem tempo para dormir essa quantidade de horas, né? Então, a gente pode definir hoje assim que o sono também é um problema social e de saúde pública, não Ele é uma dá? consequência de um problema social da sociedade, estrutural. Ele não é uma causa, ele é uma consequência. E eu tenho me preocupado muito, e eu sempre repito isso, assim, como eu tenho pânico dessa mentalidade do trabalho enquanto eles dormem, né? De que você tem que manter uma produtividade no mais alto nível de eficiência e de execução durante... Né? Tem vários coaches desses charlatões que falam de dormir 4 horas por noite é suficiente, você tem que acordar. E isso está virando uma moda, inclusive, entre... alunos de adolescentes vestibulando, alunos de faculdade, né? Não só acordando 3 horas da manhã para se colocar nessa régua de que tem que estudar de 3 da manhã às 6, né? Estudar nesse primeiro horário da madrugada, que se popularizou isso, quanto tomando remédios que são, muitas vezes, para as pessoas que têm diagnósticos, né, de TDAH, enfim, usando de forma... não receitada por médicos, né? Sem acompanhamento, remédio para manter uma quantidade de foco, que é antinatural, né, do corpo, estudar durante 16 horas por dia sem parar, durante 12 horas por dia sem parar, e sacrificando todo o resto nisso. Então, essa mentalidade dessa produtividade por tantas horas... Eu sempre questiono, porque eu acho que, assim, ser produtivo é você fazer o que precisa ser feito no mínimo de horas possíveis. Se você precisa de 16 horas para fazer tudo que você precisa fazer, tem alguma coisa que está errada. Isso não é produtividade, né? Isso não é estar sendo produtivo. Isso não é estar numa dinâmica que seja funcional para a vida de ninguém. E aí é isso, tem muito a ver com o que a gente é exigido e se exige no home office, mas também com as dinâmicas das cidades em que você perde 4 horas no transporte público, às vezes 3 para ir, 3 para voltar, fora o seu horário de trabalho, fora a hora extra, né, que muitos patrões exigem, muitas vezes mal remunerada ou não remunerada. Então, não sobra tempo pro descanso. E é um problema. E eu acho que, por incrível que pareça, a gente tem falado um pouco mais disso nos últimos anos, né? A gente já tem um movimento crescente aí do fim da jornada 6x1, da galera que trabalha em shopping, em comércio. Tem uma galera questionando, né, a jornada de trabalho de 8 horas, propondo essa redução para 6 horas, 30 horas semanais. Então, eu acho que tem algumas coisas acontecendo da gente ver que não está batendo a quantidade de horas que a gente precisa dedicar a essa produtividade ao trabalho com ter uma vida funcional, minimamente prazerosa, minimamente que funcione dentro do natural ali, um pouco das expectativas do nosso corpo, do nosso lazer, da nossa saúde. Eu acho que a gente está, assim, lentamente, tem alguns movimentos que me saltam aos olhos aí de coisas que estão acontecendo. Sim, e é legal essa sua fala, Bela, que eu lembrei que tem uma escritora norte-americana que acho que se chama Tricia Hersey, não sei se é assim que fala o nome dela, mas ela criou um movimento que se chama Nap Ministry, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é Ministério do Cochilo. E ela é uma mulher negra ainda, né? Então ela defende que, principalmente para essas pessoas que estão colocadas ali em lugares na sociedade, muitas vezes, que, né, tem que fazer muito mais para conseguir chegar no lugar, que hoje, dormir, você tirar uma soneca ali, é quase revolucionário, porque você está indo contra essa dinâmica de produtividade, Exatamente. né? Ela parte exatamente da experiência escravocrata, de que pessoas negras, como ela é norte-americana, né, dentro do regime escravocrata estadunidense, nunca, e em todos os outros, né,
não tiveram nunca direito a descanso. Você trabalhava exaustivamente até você morrer, basicamente. E aí, como uma mulher negra, puxa esse movimento de que, especialmente para essas pessoas negras, e também, obviamente, com um recorte, né, já hoje em dia, social, não é dado o direito ao descanso. Nunca foi dado, nem historicamente, e até hoje não é dado, né? Quem são as pessoas que podem tirar um cochilo depois do almoço? Imagina. Se a gente pensar a nossa lógica aí, pelo menos brasileira. Então, ela fala desse descanso, dessa soneca, desse cochilo, dessa capacidade de poder descansar como um movimento revolucionário. E eu acho que verdadeiramente assim. Porque é óbvio que ela não está falando de, gente, tirar um cochilinho só no meio do horário de trabalho. É você ter direito ao descanso. E é um direito, né, que não é atendido, mas que deveria ser, né? Que a gente poder ter direito a descansar, a dormir. E não só dormir 3 horas por noite, porque você chega em casa às 11 da noite e tem que sair de casa às 3, 4 da manhã para pegar o primeiro ônibus do dia. Então, de fato, o descanso é um direito que é negado ainda para boa parte da população do mundo, eu diria, não só do Brasil. E é interessante o que tem acontecido, por exemplo, no México. Porque o México sempre teve mais recentemente, né? Eu colaboro com grupos de pesquisa lá. O México sempre teve essa cultura da siesta, né? De dormir depois do almoço. Tudo fechava, né? Em cidades menores e tal. Ultimamente, coisa dos últimos 5, 10 anos, tem perdido a cultura da siesta, né? Então, essa coisa da lógica da produtividade, de bater ponto e tal, até coisas que tem... Até recentemente tem a tradição da siesta, que não atrapalhava em nada. A economia não quebrou por causa disso. E mesmo você tirando a siesta das pessoas, a economia não melhorou. O PIB do México não melhorou nada, sabe? Ou seja, é completamente desadaptativo. É você gerar na pessoa uma expectativa sobre uma coisa que não é utilitário, não tem uso, é só para atender a expectativa de um outro grupo, né? Então, eu colaboro com grupos de epidemiologia lá, eles têm discutido isso, de voltar à siesta. Porque lá é uma coisa cultural. Assim, porque era muito quente em algumas regiões, né? Meio desértico, assim, no meio. É muito comum no centro do México. E tudo fechava. E aí, falando da fisiologia do sono, não é muito bom dormir à tarde. Assim, dormir muito, né? No máximo 40 minutos. Não mais que isso. Porque senão você começa a fazer a inércia do sono, puxar, vai mudar seu cronotipo, né? Então, assim, teve uma noite que eu fui dormir, sei lá, 3 da manhã, eu acordei às 6. Dormi 3 horas, né? Você não vai recuperar tudo na noite seguinte. Para cada noite mal dormida, você precisa de outras 3 para recuperar, em média. Então, se você dorme sempre mal, você vai... Eu preciso de, então, 3 anos. 9 anos. Tá devendo aí o tempão já, né? E aí você pode... daria para tirar um cochilo depois do almoço? Dá. Só que não pode ser qualquer cochilo. Então, assim, comeu, né? E aí tem um truque interessante, que é tomar café, né? Porque, assim, a melatonina, ela é uma molécula que ela é parecida com uma outra molécula que chama adenosina, né? E aí a adenosina também faz parte do sistema de sono. A adenosina, ela entra no receptor. Então, assim, eu vou deitar. Entre você deitar, a adenosina tem que entrar no receptor do seu cérebro para falar, vamos dormir, né? Só que como você está no dia, né, não tem muita adenosina disponível. A cafeína é quase a mesma molécula. Então, você faz assim, só que não pode demorar muito. Almoçou, toma um cafezinho, expresso, alguma coisa. A cafeína vai ocupar o lugar da adenosina e vai chegar pro seu cérebro. Dorme. Logo depois, menos de 10 minutos, dorme. Então vai fazer o contrário do que a gente acha que o café faz, que é manter acordado. O efeito estimulante do café é depois de 40 minutos. Então você bate ali, dorme, aí o sono vai consolidar melhor, você dorme 40 minutos, acorda zerado. Gente, olha só como saber ciência pode ajudar a gente nas mais Tem um Naruhodo sobre isso. diversas coisas, né? É mó legal. Né? Então vale a pena ter o soninho, aí você recupera mais rápido quando você tem uma noite ruim. Esse dormir mal, assim, pode nos levar para algum lugar como sociedade? Então, assim, ter uma consequência coletiva que a gente pode observar ali? O fim dela. Simples assim, o fim dela. Porque as pessoas ficam menos funcionais, vão ficar mais imediatistas. Então, por exemplo, consequências de dormir mal, de estar privado de sono. Primeira coisa, fome. Vai desregular seu sistema de saciedade, que tem 2 hormônios, é a leptina e a grelina, que são reguladas durante o sono. A leptina é a que dá vontade de comer, a grelina é a que diminui a vontade de comer. Isso é regulado durante o sono, por causa do GH, que é liberado só durante o sono, na fase profunda do sono ainda, né? Sabe quando você era adolescente? Essa sensação de cair durante a noite acontecia no começo para o meio da noite. Era quando o seu cérebro libera GH.
Então, por exemplo, criança que não dorme direito, ou dorme muito pouco, não cresce. Você cresce enquanto você está dormindo. Olha. Tá? Então, igual marombeiro. Marombeiro pode tomar os venenos que for, e puxar o ferro que for, ele cresce durante o sono. Você cresce músculo enquanto você está dormindo. Você pode comer e treinar. Se você não dormir, você não cresce. Você está jogando dinheiro fora. Então, eles prezam muito. Aí pensa bodybuilder mesmo, cara gigante, né? Ele começa a ter problema de apneia, porque é muito peso, né? Começa a roncar. Eles usam CPAP, sabe? Para pôr ar para dentro, para conseguir dormir melhor, para render o treino. Senão, você está jogando dinheiro fora, né? Então, assim, tem um outro problema muito comum, é você ficar mais imediatista. Sua tomada de decisão, você não pensa mais, porque você está muito cansado, né? Então, você predispõe à violência, a vários tipos de desinteligência, coisas do tipo. Tem um trabalho... Aqui no Brasil, os dados são meio ruins de coletar, mas em alguns países da Europa tem. Que é a associação entre privação de sono e acidente de trânsito. E aí, não só o acidente de trânsito, mas brigas por causa do acidente. Porque acidente sempre vai ter, eventualmente. Mas briga por causa do acidente. Aumenta muito em pessoas privadas de sono. E aí, tem todo tipo de problema. Ferrou tudo, então, né? Porque eu tava pensando muito na saúde mental também, né? Porque regula muito o nosso humor e tal. Pode falar. Dentro disso de privação de sono, eu consigo hoje olhar para trás e ver que muitos dos meus grandes rompantes, assim, de descontrole, inclusive em relação ao meu filho, ao meu marido, aconteceram de madrugada por conta de privação de sono. De eu gritar, de eu me desesperar, de eu sair do quarto, tipo assim, eu só quero dormir! E muito aconteceu em noites em que meu sono ficou extremamente picado, que meu filho teve alguma perturbação do sono, que eu não estava conseguindo engrenar no sono e aquele cansaço foi se acumulando. E aí, assim, no meio da madrugada, eu já tinha esses acessos de raiva. E pra mim, a privação do sono foi das... E olha que eu não tive muito, eu realmente não tive muito. Mas eu identifico, assim, que os momentos em que ela aconteceu foram completamente desesperadores, mesmo, assim. E eu acompanho, né, várias mães que tiveram, de fato, privação, e aí anos depois, né? Porque na hora a gente não consegue, especialmente naquele primeiro ano, a gente não consegue racionalizar, entender nada. Mas nos anos seguintes, conseguem olhar de fora e ver como isso foi um grande detonador de depressão pós-parto, de piora demais no relacionamento entre o casal, né, com o parceiro, com o pai do filho, com a dificuldade de criação de laço, uma demora de criação de laço com a própria criança. E isso tudo por conta dessa privação de sono mesmo. E é impressionante, assim, como isso impacta demais a maternidade, e eu acho que é muito difícil para as pessoas que não viveram esse processo entenderem o que significa, né? Você está privado do sono e você tem que atender a um serzinho que não vai te dizer o que ele precisa, né? Textualmente, você tem que, no meio dessa privação, estar disponível para o cuidado, estar funcional. Se o seu filho está doente, tá completamente atento, né, a esses sintomas, a essa tomada de decisão na madrugada, quando você não dormiu, ou quando você não dorme. Essa foi a primeira, meu filho ficou doente, né, gripado, obviamente passou para mim, e eu não dormia direito há 5 dias, 5 noites que eu não conseguia, de fato, ter uma noite de sono, acordando 2, 3, 4 vezes por noite com ele roncando para lavar o nariz, com ele com crise de tosse, e eu já estava assim, completamente disfuncional. Ontem foi um dia horroroso, e aí essa noite eu consegui dormir, eu já acordei outra pessoa. Então a gente não entende os impactos que, acumulando isso, mesmo uma noite, mas o acúmulo disso tem em todas as nossas relações, assim. É muito chocante passar por essa experiência desse primeiro ano com um bebê e ver como o sono é o fator 1, 2, mas assim, eu acho que top 3 fatores cruciais para a forma como você vai encarar, olhar e viver a maternidade, especialmente nesse primeiro ano. Imagina pessoas que vivem 10, 15 anos assim, sabe? Seja por dificuldades da vida, ou seja porque acha que é como você deve viver a vida, assim. E tem muita gente que pensa assim, é horrível, é complicado. Quando você entende acredita que isso é como você deve viver as coisas,
Isso predispõe você a ser imediatista. E aí você compra uma série de ideologias curtas, porque você não se dá tempo de pensar, porque você não tem cérebro para pensar mais em longo prazo, né? E, de novo, a gente já tem dados. A questão, assim, a ciência já resolveu os problemas. A questão é que as pessoas não incorporam. Então, por exemplo, diminuir a carga horária de trabalho para 30 horas. Vai ter um impacto na economia? Vai, mas é positivo. Tá? Dependendo do que você faz no tempo livre, né? Não adianta nada você trabalhar menos, mas continuar fora fazendo a mesma coisa que você fazia antes. Tem que ter essa mudança. Por exemplo, você promover políticas de higiene do sono, né? Tem um caso, foi na Indonésia também, que foi muito legal. Eu vi no Congresso Mundial de Sono uns anos atrás. O ministro teve uma ideia, né? O ministro da Saúde, na época da Indonésia, ele era pesquisador, ele era pneumologista e pesquisador nessa área de sono. Ele fez o seguinte, a apneia estava muito grave lá, muito alta, a prevalência. Vão ter que fazer alguma coisa para fazer as pessoas usarem o CPAP, ou perderem peso, fazer alguma coisa. Lá na Indonésia tem novelas, como tem aqui no Brasil, e as novelas são muito famosas. Eles criaram um personagem com apneia. E usava o CPAP, fazia as coisas, e tinha os conflitos dele também, né? Então, ele não era marcado por ser um personagem com apneia. Ele era um personagem que tinha os conflitos deles, os dramas, mas usava apneia. A aderência aumentou loucamente, né? Então, assim, as pessoas falam, tem que dormir melhor, mas eu não consigo. E aí, né? Tem uma questão, o que a gente pode fazer enquanto indivíduo, né? Primeiro, a higiene do sono, pensar, você é um otário por estar conseguindo fazer essas coisas desse jeito ainda, né? Primeiro, né, cuidar da sua casa, tal, dormir melhor, ver as coisinhas. Mas outra coisa é pensar, assim, numa questão de saúde pública. A gente tem que mudar a nossa realidade social. Sozinho a gente não vai mudar. Como que a gente muda? Escolhendo os representantes. Então, por exemplo, você reduzir carga horária de trabalho, melhorar as condições de trabalho, não vai ter impacto em 4 anos. Ou seja, o político não vai usar isso para se reeleger. Entendeu? Então, tem que ser uma coisa, um projeto mesmo de Estado, de mudança social. Sabe? Que em outros países já aconteceu, só que levou 15, 20 anos para acontecer, né? Então, o México, por exemplo, com a siesta, eles têm esse hábito da siesta há 200 anos, pelo menos. E em menos de 15, estão tirando. Né? Então, para tirar coisas é muito fácil. Agora, para voltar a um hábito cultural, demora. E demora muito mais do que o mandato de qualquer político. Sim, sabe? muito interessante. Então, a gente tem que começar a pensar mais em um longo prazo. Sabe? O que eu estou fazendo? O que eu estou abrindo mão agora do joguinho para poder... O que eu vou ter ganho no futuro? Você tem que pensar isso. Você vai ter um ganho mais lá na frente, só que você tem que ser capaz de visualizar. Agora, pra gente ir finalizando o nosso papo, a gente já falou aqui sobre os remédios, né? Tipo, e essas outras... A melatonina não é um remédio ali, não sei nem como eu posso chamar. É um suplemento. Um suplemento, né? Só que esse mercado da insônia, que a Bela até falou ali do mercado, e é um mercado mesmo, ele é bilionário, assim. E vai muito além dessas coisas, né? Então, tem terapia, acessório, aplicativo, dispositivo para monitorar o sono, um monte de coisa. Só que eu fico pensando também, pensar tanto em dormir não pode causar o efeito rebote também e prejudicar o sono? Com certeza. Com certeza. Você fica, quanto mais noiado, mais você demora para tirar a noia para dormir. Sabe? Quando você olha assim, você pensa, meu Deus, eu tenho 7 horas de sono agora para... Gente, esses despertadores que quando você bota, ele fala quantas horas de sono você tem. Pra quê, né? Isso nunca vai me tocar. tranquilizar. Isso é desesperador. Pra que isso, gente? Então, isso é terrorismo. A gente volta na receita anterior. Tipo, coloca o despertador para a hora de dormir e não na hora de acordar. Primeira coisa. Essa é a grande recomendação. Ó. Quer tirar um resultado prático? Não precisa acreditar em mim. Eu tô te dando um experimento para você testar e observar em você mesmo. Coloca o despertador para dormir. Escolhe um horário, mas dorme todo dia no mesmo horário. Tenta fazer isso por 10 dias. Todo dia no mesmo horário. Vai falar se não vai mudar alguma coisa. Todo o resto mantém igual. A sua vida é zoada igual. Mas a única coisa que você vai mudar é dormir todo dia no mesmo horário. Religiosamente. Depois me fala o que acontece. Porque melhora. Começa por aí. E aí esse pode ser o primeiro começo para uma cadeia de comportamentos. Sim. Em função disso. Queria entrar nisso, inclusive, agora. A gente já deu algumas dicas aqui. A Bela já até falou de algumas dicas aqui também. Mas o que vocês fazem ou querem fazer também? Não precisa ser agora também, que vocês já fazem. É tipo, que vocês querem fazer para melhorar o sono, assim, que funciona. Então... para mim, assim, o sono é um reflexo de como é o meu dia, sempre. Né? O sono é um reflexo de como eu me sinto e como o dia funcionou. Né? Então, eu sempre tive bons hábitos, assim, eu sempre fiz meio que as mesmas coisas. Só que, por exemplo, eu viajo muito, e aí tem muito problema de fuso horário, né? Que não incomodava muito, mas agora, mais recentemente, começou a incomodar mais.
Então, por exemplo, essa insônia que eu tenho, mais crônica, eu sei que é resultado de uma coisa que aconteceu na minha vida e vai passar, né? Então, quando você percebe isso, você liga os eventos, não é assim, de repente eu não durmo bem, não sei por quê, e aí quer achar uma solução mágica, a coisa vai ficando cada vez pior. Todo problema de sono é ligado a alguma coisa no seu corpo ou no seu ambiente. Então, a primeira coisa é identificar. Problemas de sono, em geral, 90% dos casos, são a consequência de alguma coisa, não a causa. Tá? Dificilmente, por exemplo, você tem um problema genético e depois dos 30 anos você vai ter insônia. Não é assim, tá? Então, a primeira coisa, eu tô dormindo mal. O que será que está acontecendo? Ou é alguma coisa no seu corpo, pode estar com... Aí não é nem o IMC, né? Mas a composição corporal. Você pode estar com mais gordura do que músculo, fazer uma avaliação física para ver. Pode ser pode ser alguma coisa na sua vida, pode estar zoado, tem alguma coisa te incomodando. Refletir sobre isso. E aí, tudo bem. Então, eu percebi que a associação entre insônia e o evento é essa, né? O que eu faço para melhorar esse evento? E aí você faz um planejamento. Tipo, eu não vou ficar bem agora, só porque eu descobri. Vai acontecer, vai levar um tempo. Aí, o que eu faço? O exercício físico que você citou ajuda também a dormir? Muito, né? muito. E aí, depende do horário também. E existe mesmo aquela história do horário, de fazer exercício físico de noite, piora o sono e seria melhor fazer durante o dia? Então, tem pessoas que têm um pouco mais de predisposição à insônia de início, que é a insônia de começar a dormir. Aí não é muito bom fazer exercício à noite. Eu treino à noite. Para mim, eu rendo mais à noite. Mas eu treino no horário que dá, né? Já treinei de manhã cedo, 7 da manhã, já treinei meia-noite. Para mim, não tem esse problema, né? Mas aí, se você identificar isso, de novo, eu percebo que eu fico muito ativo quando eu treino, então aí eu vou dormir mais tarde. Se você percebe isso, muda o horário do treino. E aí a pessoa pensa, treinar assim, eu tenho que ir para academia, né? Às vezes você não tem dinheiro, não tem tempo. Anda, faz a caminhada, todo dia. E essa é a diferença, tem até um Naruhodo recente, que é a diferença entre exercício físico e atividade física. Exercício físico é levantar halter. Isso é muito interessante. Puxar ferro. Tava lendo isso outro dia. Isso é exercício físico, puxar ferro, né? O exercício físico, ele tem um objetivo próximo, que quero aumentar meu bíceps, então vou fazer rosca direta, tá? Atividade física não tem a ver, tem um objetivo distante. Então, atividade física vou lavar meu banheiro. Você já limpou sua casa? Puta, dá um trabalho do cacete. Nossa, cansa pra caramba. Então, e se você mora numa casa, vai limpar a calha da sua casa, sabe? Vai pintar a parede, né? Vai tirar um mofo lá, raspar, pintar, passar massa corrida no negócio. Isso gasta muito. Muito. E aí estimula áreas do cérebro diferentes, o exercício físico e a atividade física. E tem benefícios diferentes. A atividade física tem muito benefício a longo prazo. Porque você faz coisas não só pelo seu corpo, mas por você, né? O seu ambiente fica melhor. O exercício físico não, é um ganho local, você fica mais forte, né? E isso pode te ajudar a coisas no futuro. Então, às vezes, eu não consigo fazer exercício, mas faço atividade. Volta a pé, sobe escada, começa a fazer isso. Boa. E aí vai dar essa autoeficácia inicial para você encadear outros processos. É sempre um processo de autoobservação. Boa. Né? E para você, Bela, você já falou que a higiene do sono é um objetivo aí difícil, mas o que você faz? Você falou do tampão, né, que ajudou muito você. Então, eu tava pensando aqui, o que eu fiz nos últimos... desde a gravidez, coisas que eu fui percebendo e fui modificando. Quando eu tava grávida, eu comecei a dormir com um travesseirinho para apoiar a barriga, que eu percebia, né, que o peso da barriga atrapalhava o meu sono, porque você sentia aquela pele repuxando. Travesseirinho de barriga é um clássico, mas vai que tem alguma grávida ainda que nos ouvindo, que ainda não sabe. Então, cara, apoia a barriga num travesseiro, mesmo não precisa estar com a barriga grande, mas apoiar faz muita diferença. Uma coisa que mudou completamente o meu sono, e eu não consigo dormir mais sem isso. Eu tenho hérnia de disco na lombar, então travesseiro entre as pernas. Eu não consigo mais dormir sem colocar um travesseiro entre as pernas. Para mim faz muita diferença no meu relaxamento, na ergonomia do meu corpo. Então isso é uma coisa que mudou meu sono desde antes da gravidez. Eu já faço, mas na gravidez foi essencial. Acho que perceber o meu espaço da cama e a qualidade do meu colchão mudou completamente também o meu sono. Eu tinha uma cama queen e troquei para uma cama king. Então, isso para mim... E uma cama também mais rígida, né? Que o meu marido levanta muito cedo e ele não mexe a cama. Ele não faz aquele movimento, aquela onda na cama. Faz a marola. Não desloca a gente, exatamente. Então, isso para mim também fez muita diferença.
Quando meu filho era pequeno, a decisão de começar a fazer cama compartilhada, dentro de todos os parâmetros de segurança que precisam para ser feita a cama compartilhada. Não é qualquer família que pode fazer, não é qualquer mãe que pode fazer, tem vários critérios, então façam essa pesquisa. Mas, para mim, foi uma coisa que mudou o meu sono, porque eu ficava ainda mais hipervigilante. E aí, toda vez que ele acordava para mamar, precisava pegar, sentar, não sei o quê, e isso já me despertava. Então, também começar a amamentar deitada e fazer essa cama compartilhada fez toda a diferença. E eu era uma pessoa que falava que eu nunca ia fazer cama compartilhada na vida. Uma loucura, porque eu dormi com a minha mãe até os 11 anos de idade. E foi ótimo pra ela, pra mim, pra nós duas. E eu tinha isso na cabeça que eu não faria igual. E hoje em dia eu já mudei completamente a minha opinião. Assim, eu gosto de ter um primeiro momento do sono sozinha, de fato, na minha cama. Então, meu filho dorme no quarto dele. Mas a partir do momento que ele acorda de madrugada, hoje em dia ele já vem sozinho pro nosso quarto, abre a porta, fecha a porta, deita na cama com a gente. E aí eu sinto que eu entro num estágio muito mais relaxado. Porque enquanto ele tá no outro quarto e eu tô tendo que ouvir a babá eletrônica, é um sono que me dá espaço físico, mas não me dá uma tranquilidade de ingressar. Porque eu tô o tempo todo atenta, porque ele tá em outro quarto e ele é uma criança de 3 anos. Então, eu acho que também ter acolhido a cama compartilhada para nossa família foi uma coisa que melhorou demais a minha qualidade do sono e não ter essa culpa de que, meu filho não pode dormir comigo. Eu acho que a culpa também dorme muito com a gente, sabe? A culpa de tudo. A culpa de estar dormindo ao invés de trabalhando, a culpa de estar descansando ao invés de estar sendo produtivo, a culpa de que, eu não posso dormir com meu filho, eu não posso dormir no quarto dele, eu não posso não sei o quê, eu não posso, eventualmente, meu marido dorme num quarto e eu no outro, porque ele ronca, porque ele faz barulho, porque ele me incomoda, o sono dele é diferente do meu, o horário, e aí não, mas aí o casal tem que dividir o mesmo quarto, a quantidade de tem que, né, que a gente tá submetido, e que às vezes podem estar piorando o nosso sono. Então eu acho que isso da autoobservação faz todo sentido. Conheço casais que dormem em quartos separados, porque tem ritmos e sonos e ritmos de vida e de sono muito diferentes, então funcionou dormir em quarto separado, e acho ótimo. Nos últimos tempos, além de trocar a cama, eu comecei a dormir com esse tampão de ouvido e melhorou muito, porque meu marido faz barulho dormindo, meu filho faz barulho dormindo, então acho que me colocou em outro lugar do sono. Prestar atenção também na umidade dentro do quarto. Eu sou uma pessoa que dorme com ar-condicionado, eu moro no Rio de Janeiro, faz calor o ano inteiro, e eu percebia que muitas vezes eu acordava de madrugada porque eu tava com esse nariz muito ressecado, e aí acabava entupindo, e isso me levava a dormir de boca aberta, e aí era um sono pior, e aí o umidificador de ar foi uma coisa que também melhorou muito meu sono. Então, gente, eu acho que assim, se observar o tempo todo, sabe? Inclusive o sono das pessoas que dormem com você, porque se você não dorme sozinho, eu percebo, assim, meu marido em algumas fases que ele tá com a rinite dele muito atacada, como ele dorme pior, faz mais barulho, acaba roncando e isso me atrapalha. O meu filho, quando a gente exagera um pouco na televisão durante o dia, como ele tem um sono muito mais agitado, isso impacta também o meu sono. Então, eu acho que apesar da gente olhar muito para a nossa individualidade, né, dos nossos hábitos, de como a gente está dormindo, se a gente dorme com outras pessoas, a gente também tem que olhar para essas outras pessoas. Então, uma criança que não dorme bem, os pais não vão dormir bem. Não basta eu olhar para o meu sono, tem que olhar para o sono do meu filho, tem que olhar para os hábitos dele, para a rotina dele, o sono do meu marido, como é que isso está impactando ali todo mundo que divide aí esse quarto, essa casa, essa cama. Mas eu acho que é isso, algumas coisas, ter me rendido à cama compartilhada melhorou muito meu sono, o tampão de ouvido e olhar também ali a cama, de fato, o colchão, também mudou completamente a minha vida. Então, não só o ambiente físico, mas os hábitos. E o que eu ainda pretendo melhorar é essa higiene do sono. Não ficar com o celular até o último segundo antes de dormir. É um desafio. Não pegar o celular também no primeiro minuto que eu acordo. Às vezes eu uso o celular para despertar, né? Você pega o celular e já vai mexendo ali para dar aquela acordada e acabar com a sonolência. Apesar de ser funcional, duvido que seja saudável, não era o que eu queria fazer, não era a forma como eu queria acordar, mas, enfim, ainda tenho que melhorar, mas eu acho que eu fiz bons ajustes aí nos últimos anos. Boa, Bela, bora, essa vai ser meu objetivo também aí, essa higiene do sono, ao dormir e acordar. Meta do ano, meta do ano. Se você acha que tá fazendo errado, provavelmente tá. Não precisa de chancela. Estamos, a gente vai, vamos lá, a gente vai, pequenos passos.
Bora pra nossa pergunta sobre verão, que finaliza todos os episódios aqui do Desenrola. E a de hoje, pra combinar com o nosso tema, é: melhor lugar pra tirar uma soneca no verão? Nossa, pra mim é a praia. Na praia, é. Nossa. Na areia também. mesmo? É, na cadeira de praia. Na cadeira de praia. Você deita ali, coberto, né? Assim, Eu no durmo sol. na areia, na canga. Nossa, é um sono, gente. As minhas amigas detestavam ir à praia comigo, porque tinha um determinado momento que eu ia dormir, e eu dormia, tipo, sei lá, 1h30 na canga, embaixo ali da barraca, deitava. Era um sono pra mim, tão restaurador. Faz muito tempo que eu não durmo na praia, mas assim, o meu lugar favorito definitivamente é na praia, na areia. Bom demais. Recomendo a todos um protetor solar. Eu nem gosto tanto de praia, assim, mas são os tipos de sono que eu lembro. Assim, que eu lembro... Um dia que eu dormi bem... Eu nem fui muito fã de praia, mas eu lembro. Olha, será que a ciência explica? Tem a ver com a construção da minha memória. E eu acho que as sensações junto, né? Tá, o vento, o som da água. É tão gostoso, né? O barulhinho do mar. Você tá relaxado, eventualmente você tá de férias no final, sem obrigações. Nossa, Tem todo um ecossistema. É uma boa memória, né? Bom, gente, é isso. Queria agradecer demais vocês do papo. Foi muito gostoso. Obrigado, foi uma honra. Ai, Prazer. aprendi muita coisa. Gente, adorei. Meta do ano, vamos... Bora lá, Bela. E você, gente. já vou adicionar nas minhas metas ali, que não tava essa, mas agora tá. Eu também. Agora vai ter que estar. Bom, espero que você aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Siga o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita, avalie o podcast com 5 estrelas, conheça os podcasts da Bela, o podcast da Altair. E é isso, até a próxima!